Bom dia, Elton. Amém. Bom dia, pessoal. 7h30. Muito bom estar com vocês aqui. Manda convite aí para os seus amigos. A gente está começando agora o nosso devocional diário. Eu não sei que número nós já estamos. Tem ideia aí? Já está chegando no 80. 80. A gente já está indo para 80 devocionais. São 80 encontros que a gente teve. Tem gente que está aqui praticamente todos. Tem gente que está em todos. Tem gente que veio em alguns. Tem gente que entra um pouquinho mais tarde. Tem gente que sai um pouquinho mais cedo. O importante é a gente estar tentando se conectar, se apoiar, se ajudar. A gente está ainda em meio a uma crise e maior do que a crise de saúde, a gente está de saúde em relação ao vírus, nós estamos numa outra crise muito, que eu considero hoje mais violenta e mais, que traz mais estrago do que a própria doença do vírus, o vírus do medo. Então, o vírus do medo, ele tem destruído muitos propósitos futuros. Bom dia, pessoal. O vírus do medo tem feito a gente recuar. E eu creio que nós estamos aprendendo essa semana mais sobre o favor e a graça de Deus e a operação da bondade dele na nossa vida, para a gente ativar nossa fé mais ainda. E ativando nossa fé mais ainda, com certeza, nós vamos enfrentar esse medo, essa ameaça, essa pressão psicológica que a gente está vivendo. A gente está vendo Cuba vivendo um momento único, tá? Acho que 60 anos já esse país está vivendo isso, um comunismo e uma ditadura absurda. Então, eu fico imaginando as pessoas que já nasceram, né, nesse meio dessa ditadura cubana, o que acontece com a cabeça deles? Talvez eles já cresçam, formem, né, uma mentalidade escrava mesmo. E se eu já, desde pequeno, crio uma mentalidade escrava, de medo, de insegurança, de escassez, com certeza eu nunca terei expectativas. E aí, se eu ouvir de Deus, pensa assim, um país que não tem nenhuma possibilidade de ter nenhum recurso, nenhuma conquista diferente na sua vida, as pessoas, elas passam a não crer se você trouxer a mensagem de Deus. Então, o que os inimigos naturais aí, não só os espirituais, estão fazendo? Estão criando situações em que as pessoas realmente vivam cativas, vivam com medo, fugindo, e imaginando assim, se eu sobreviver, tá bom. Que é o que que é o que eu ouço da maioria dos relatos dos cubanos. Aqui a gente sobrevive. Se eu achar um pedaço de carne, se eu conseguir ter um dia de lazer, é uma raridade. E não foi isso que Deus planejou para a gente. Para começar, Deus falou assim, toda semana para pelo menos um dia para descansar. Não é para você ficar dentro de uma escravidão, é para você produzir. Algumas linhas teológicas vão dizer que o trabalho é maldição, e não é. O trabalho é uma bênção, mas o trabalho que nos faz avançar e prosperar, o trabalho sem a carga de emoção, considerando que é isso que vai me sustentar. Então, eu estou fazendo duas linhas aqui de pensamento. Esse povo que está vivendo ainda cativo lá em Cuba, eles construíram um pensamento de dependência de um governo humano e também de escassez. Mas muitas vezes nós vivemos assim, com uma mentalidade de dependência da capacidade humana que está em mim, só dependo de mim, e também, porque eu já sei que eu tenho limitações, também uma mentalidade de escassez. E o favor de Deus, ele não é aceito quando esse tipo de pensamento opera. E aí, como é que a gente quebra esse tipo de mentalidade, trazendo uma nova mentalidade? A mentalidade que a gente precisa trazer é a mentalidade de um reino que não falta nada, de um reino que abastece seu povo, de um reino que cura as doenças, de um reino que o sistema de saúde
é pleno e pode resolver qualquer problema. De um reino que pode suprir todas as suas necessidades financeiras. Se você precisar de um carro, ele vai providenciar para você. Por quê? Porque você está em uma obra pelo reino. Então, o que a gente aprendeu? Que a gente vive isolado, a gente vive sozinho e dependendo de todos os nossos esforços. Esse é realmente um pensamento anticristo. Esse pensamento, ele me faz, deixa eu acender aqui, ele me faz não usufruir daquilo que Deus tem para mim. Ele me faz entender que eu vou ter que trabalhar igual louco, tá bom? Então, o que eu quero propor e como eu faço para quebrar esse tipo de pensamento na minha vida? Eu busco os pensamentos do alto, os pensamentos de Deus. Então, eu vou ler alguns textos bíblicos aqui e queria que você me acompanhasse, por favor, dá para mandar aí, Gide? Tito 2:11, a gente vai ler vários textos hoje, tá? O que é que Deus pensa a respeito da nossa vida e o que ele planeja? Tito 2:11 diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, a primeira coisa que eu tenho que parar para pensar é que a graça salvadora, a graça tem um papel, ela traz um resultado de salvação, a graça. A graça que é dada, ela gera salvação em mim. E minha mentalidade escrava me impede de acessar a graça. Consequentemente, muitas vezes eu não acesso a salvação, porque eu não acessei a graça. Ela me conduziu à salvação. Verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Outra coisa que a graça faz, ela me ensina. Então, a graça vem para me ensinar a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, para a gente viver esse tempo. Não está falando lá na eternidade futura, não está falando depois da vinda de Jesus, está falando nesse tempo, de forma sóbria, ou seja, consciente. Eu não estou entorpecido por pensamentos de fora. Eu estou consciente a meu respeito, a respeito de Deus, a respeito do propósito na minha vida, da obra dele, de sacrifício que me salvou, de forma justa. Ah, mas não dá para ser justo agora. Dá, porque eu preciso dessa mentalidade da graça, que ela vai me levar a viver de forma justa. Ah, pastor, eu não consigo vencer pecado. Você consegue, porque ele já te libertou do pecado. A verdade é essa, ele não só te salvou, não apagou os pecados, ele te libertou dos pecados. Então, eu estou liberto, eu não posso dizer que eu estou hoje preso ao vício. Meu corpo pode estar, mas eu preciso vencer o meu corpo através do meu espírito. Então, esse é um processo que a graça me ajudou. E piamente. Piamente é de forma santa. Pio, né, que é santo. Então, de forma santa. Isso traz, assim, esse é um argumento, esse é uma posição de Deus em relação a nós, que não fica crendo que você não vai poder viver de forma santa. Porque ele já nos santificou. Vamos para o texto, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 é um texto que a maioria dos crentes sabe de cor, e fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que espera, e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou falando assim, hoje eu estou ansioso, hoje eu estou nervoso, hoje eu estou com problema. Então eu vou... O que é que a Bíblia diz a respeito dessas minhas ansiedades? Ela diz que a fé não é uma coisa que eu estou palpando. A fé é aquilo que Deus já me deu e que eu ainda não alcancei. Mas eu vou andar dessa forma. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando o medo vem, eu tenho que falar assim, a minha vida está embasada no medo ou ela está embasada na fé, nas coisas que Deus quer produzir para mim. Nesse momento que essas dúvidas vêm, eu preciso ter consciência que eu entrei numa guerra espiritual. Então, por isso que no texto lá atrás fala assim, vivemos de forma sóbria. Então, forma sóbria, eu estou consciente, eu não estou enganado. Entrei numa guerra e nem percebi. Isso é o que mais acontece com a gente. A gente entra em ataques do inimigo e a gente nem percebeu.
A gente entra nos barulhos que o mundo faz, né? A respeito da saúde, a respeito da crise e tudo, e a gente não percebeu que a gente está numa guerra espiritual. As pessoas estão falando de Cuba, mas não perceberam que aquilo é uma guerra espiritual e que, por exemplo, quem é dono da internet lá em Cuba é a China. Por quê? Porque não é uma guerra política territorial só, é uma guerra espiritual territorial. Porque a terra Deus deu aos homens. A terra Deus deu aos homens. E tem gente que não são homens, não são seres naturais, que querem a terra, que querem governar as pessoas e a terra. Então, a gente está em uma guerra espiritual. Então, como você está hoje? Como é que você acordou hoje? Qual o nível de confronto espiritual e de ansiedade de verdade você está? Financeiro, saúde, proteção da sua família, questões políticas. Tem gente que fala assim, nossa, se não tiver urna eletrônica, o mundo... Cara, Deus pode mudar qualquer coisa em qualquer momento. Deus destitui governos e Deus coloca governos. É isso que a palavra dele fala. O que eu quis dizer até agora? Toda vez que eu me vejo ansioso, eu busco na palavra de Deus o que ele quer para mim, o que ele quer para aquela nação nesse momento. E com essa atitude, o meu interior começa a mudar. Quando o meu interior começa a mudar, meu espírito começa a entrar em paz, eu começo a ter atitudes diferentes. Tem um texto que eu acho que todos já ouviram, que é Mateus 6, de 25 a 34. Eu não vou ler tudo, mas só a introdução que você já vai lembrar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que os mantimentos e o corpo mais que o vestuário? Então ele está falando assim, eu vou proteger vocês. De repente, coisas que vocês estão se apegando não são as coisas importantes e elas são passageiras. A Bíblia também me diz assim, existem coisas na nossa vida que são palha, são feno, são madeira, que quando passar o fogo de Deus, tudo é queimado. E o que fica? O que é ouro, o que é valor, o que é prata, e pode ser purificado em mim. Então, eu preciso ter consciência hoje quais são os principais valores que eu tenho. Minha família, meu corpo. Então, eu preciso pensar em saúde, porque ele está falando que tem saúde para mim. E meu espírito, como anda a minha vida. Eu fico, às vezes, ansioso porque alguém falou alguma coisa que outro deve ter falado. Já viu essa cena? Eu acho que o fulano pensou isso. Eu acho que o governo pode fazer aquilo. E eu começo a andar ansioso e agir dessa forma. Deixa eu te falar, Deus é bom. E Deus tem um plano de bondade, de vitória para a gente. E vitórias que nossa mente ainda nem conhece. Não tem dado espaço para ele. Então, a ansiedade que eu tenho provado por causa desses ataques espirituais tem roubado o favor de Deus na minha vida. E tem roubado a graça. Porque a partir daí eu começo a agir por minha conta e eu não me torno santo. Eu não acesso aquilo tudo que a graça faz em mim. Eu não me torno consciente. Por quê? Porque eu permaneço no ambiente de barulho e de consciência do inferno. Eu penso só no que o inferno fala, no hálito do inferno. Aquilo tudo me tomando o dia inteiro. Então, entra no seu ambiente de trabalho agora, mentalmente, começa a pensar o quanto o inferno sopra ali, o hálito dele, o tempo todo. Quanto na minha casa, nos meus pensamentos, que eu tenho vivido isso. Eu tenho visto pessoas que não conseguem sair da posição que elas estão, da situação que elas estão durante anos, porque elas continuam ouvindo o barulho e não param um minuto para ouvir o que Deus tem para si. E eu estou te provocando hoje a pensar diferente, tá bom? E cumprir as nossas responsabilidades. Existe um trabalho na terra que depende de você. Deus não te fez para não trabalhar. Deus não te fez para não trabalhar muito. Não te fez por isso. O trabalho traz dignidade. E o não trabalhar é pecado.
porque ele falou para a gente ser produtivo. Nós somos fontes de vida, nós somos fontes de recurso, e Deus quer usar a gente. Então, é digno que você, justo que você tenha o seu trabalho, mas a dignidade vem do valor que você dá a ele, as coisas que ele te dá. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração súplica e com ações de graça. Eu preciso operar pela ação de graça, eu preciso suplicar, eu preciso me apresentar diante de Deus. Está nervoso? Está ansioso? Esse é o caminho. Verso 7. E aí, o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos. Olha bem, quando eu faço a súplica, eu tenho clareza, né? A graça me leva a esse nível de consciência e agora sim a minha consciência está tranquila, independente do que está acontecendo. Quando eu busco ao Senhor. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aqui ele está dizendo duas coisas. Eu trabalho, eu vigio, eu guardo, e o Senhor edifica. Então, o crescimento vem dele, o resultado de tudo vem dele. Por isso que Deuteronômio 8:17 diz: e não digais no vosso coração, a minha força e a minha mão me edificaram ou adquiriram essas riquezas. Tem pessoas que se acham um sucesso, e realmente são, mas estão pensando na fonte errada. Eles trabalharam muito e trouxeram resultados muito bons para a terra, mas eles não entenderam que quem edificou aquilo foi Deus. E Deus está edificando a sua empresa, a sua carreira, as suas finanças. Eu só preciso me posicionar dentro da vontade dele. Verso 18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Então a gente vem explicando favor e é uma coisa que parece meio etérea, né? Distante. Não. Você trabalha, você vigia, você guarda, e Deus te dá força para adquirir riqueza. O favor dele te traz as bênçãos materiais, as coisas que você precisa. E quando ele precisar tirar isso, ele tira, não faz diferença para você, porque você sabe que você continua trabalhando, você continua guardando, você continua vigiando, e ele vai continuar te trazendo coisas novas, recursos que você precisa. A gente é muito confrontado por causa da comparação, espírito de comparação. E além do medo que a gente está vivendo, a gente vive o espírito de comparação. E aí, Deus sabendo disso, ele fala assim: eu quero levar vocês a se compararem com os lírios do campo. Se compare com os passarinhos. E eu não deixo faltar nada para eles. E os lírios são bonitos, são tudo, e eles não têm o que vocês têm. Ou seja, vocês devem, quando se compararem, né? Vocês, quando se compararem, vejam que eu separei algo especial para vocês. Vocês estão se comparando com as coisas erradas, vocês estão se comparando com as coisas que não vêm de Deus. Com as ansiedades, com as construções e edificações que não vêm de Deus, que não foi Deus que deu. Então, se comparem com isso, porque isso, com certeza, é maior, e isso vai trazer a paz que nós precisamos. Com quem que você está se comparando? Ah, eu sou o líder de tal lugar, de tal empresa, de tal área. Com quem que você está se comparando? Com outro líder? Ou você está se comparando com aquilo que Deus projetou? Você já percebeu que os maiores insights, as maiores ideias vêm de coisas simples? Vêm do processo da natureza? Os medicamentos, as máquinas, as ferramentas, a aerodinâmica, tudo é criado baseado em algo que já existe. Deus já está te dando ideias, Deus já está te dando alternativas. Ah, eu preciso trabalhar mais na área a minha empresa tem mais a ver com a beleza. Então, olhe para a beleza que Deus criou e tire uma ideia dali. Tem a ver com a organização, então olhe os processos, os ciclos das coisas que Deus criou e você vai tirar ideias dali. Então, para de seguir o caminho de outros, siga o caminho que Deus deu para você, baseado nas fontes do que Ele abençoa a sua vida.
Então, começa a pensar hoje em relação à sua família, como é que é a organização de uma família, às vezes até animal, elas se organizam e se protegem, e conduzem um ao outro ao seu destino. Não é um exagero que estou trazendo, existe lógica na simplicidade do que Deus deu. A gente está querendo complicar muitas vezes. E eu estou te chamando para voltar a ver Deus agir na sua vida. Deus está agindo o tempo todo, a gente não está vendo. Tem uma história, né, com E, que um viajante contratou um guia e viajou, eles saíram de camelo e uma viagem muito longa, e esse viajante falava de Deus para o guia e o guia não acreditava nisso. Não, mas Deus não existe, você está falando de uma coisa que a gente não pode ver, você tá, então não tem prova, eu não consigo ver Deus agindo em nada, as coisas estão aí porque estão. E eles foram conversando e o viajante não conseguia convencer o guia que Deus estava agindo, que Deus estava presente. E aí eles foram dormir e o guia esqueceu de amarrar o camelo. E o camelo passou a noite andando em volta das barracas, tipo assim, num círculo. E aí de manhã o guia levantou, viu o camelo solto, prendeu e, e conversando no café com o viajante, falou: você viu que o camelo passou a noite andando em volta das barracas? Ele falou: não, não vi. Mas como você não viu? Olha aí as pegadas, as marcas aí, o buraco quase que ele deixou no chão de andar a noite inteira aí. E o viajante falou para ele: e você, quando você levanta a sua cabeça, você não vê o que Deus fez aqui? Você não está vendo as flores, você não está vendo o campo, você não está vendo a maravilha que é o ser humano, que é um olho, um ouvido. Você não vê as coisas que Deus fez? Então, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas na verdade a gente vê. A gente vê Deus em tudo, a bondade de Deus está em tudo na nossa vida. A bondade está na sua vida, aí em volta. Levanta os olhos e veja já Deus cuidando de você. Eu quero encerrar, inclusive, contando um fato pessoal. Por muitas vezes, bom, só para contextualizar, a gente sempre trabalhou bastante e se esforçou muito para colocar nossos filhos nas melhores escolas possível para poder gerar neles o melhor nível de educação que a gente teve acesso e também conexões com pessoas que podem gerar neles mais conhecimento. Eu estou falando assim, amigos que têm mais acessos a informações. E eu sei que isso foi muito bom. Porém, sempre teve um nível de comparação, porque onde eles estudaram a maior parte da vida deles, não é o nosso nível social, não é o nível social da nossa casa, porque praticamente todo o sacrifício ia para os estudos deles. E o que aconteceu? Muitas vezes eu me peguei pensando assim, será que eu não deveria ter feito algo diferente na minha vida para poder ter dado uma experiência melhor para os meus filhos, uma roupa melhor, uma viagem melhor, um carro melhor para levar eles para passear? Será? E muitas vezes isso aconteceu muito, e às vezes você percebe até na percepção deles, porque eles estão no meio muito distante da gente financeiramente. E eu me cobrei muito sobre isso, muitas vezes. É uma luta interior. Obrigado. Chegou o café. É uma luta interior isso. É uma luta de comparação. É uma luta fora do propósito que Deus tinha para a gente. Eu via muitas vezes isso até como um fracasso, tá? Porque não está tendo do jeito. E me comparei muitas vezes. Ah, mas os pais conquistaram isso, eles têm uma rede de postos de gasolina, eles têm uma rede de não sei o que lá de supermercado. E muitas vezes eu parei para pensar, e se eu tivesse seguido por outro caminho, feito outra coisa diferente? Se eu não tivesse me dedicado às coisas que dediquei, tivesse me dedicado a produzir mais dinheiro, mais recursos. E muitas vezes eu pensei assim, essas decisões privou minha família de muitas coisas naturais que o dinheiro podia ter dado para a gente. Mas hoje eu creio, eu estou falando hoje mesmo, coisas que aconteceram hoje de manhã, estou falando para vocês. Eu creio que
Meus filhos viveram muitas experiências que ajudarão eles a terem a paz que excede todo entendimento. Que ajudarão eles a entender o favor de Deus. A entender a graça de Deus operando na vida deles. Porque eles terão as experiências deles. Eles terão as lutas e as ameaças. E o barulho que Cuba está vivendo, eles vão viver na vida dele, porque a gente está num mundo que a gente tem aflição. Mas Jesus fala assim, eu venci o mundo. Fique em paz. Eu já venci. Isso é barulho, eu já venci. Então tome as melhores decisões hoje. Mesmo que seja se privar de algo que a gente tem se perdido por causa da comparação. Se perdido financeiramente, se perdido emocionalmente, por causa da comparação. Olhe para os lírios do campo. Olha o que Deus é bom o tempo todo e Ele está cuidando da gente. Olha as pegadas dele na sua vida. Se você está vivo hoje, é porque Ele já te guardou. Provavelmente não. Se você olhar em volta, a nossa vida é muito sensível. Não era nem para a gente estar aqui. Era para ter morrido num acidente de carro, era para ter morrido com um vírus, era para ter morrido com alguma coisa que o mundo podia ter gerado nós. E Ele nos guardou. Se você tem uma família, seja mais grata ainda. Meus filhos ainda não entendem isso. Mas eu estou seguro que Deus tem cuidado deles. E tem cuidado de mim. E que enquanto eu trabalhava, Deus edificava. Eu ainda não estou vendo tudo, porque está ainda na fé. Ainda não dá para pegar materializado. Mas eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu ainda trabalho e Deus edifica. E isso é da mesma forma que funciona na sua vida. Então seja grato. Seja grato pelo que Deus já fez até aqui. E você verá a obra edificada completa na sua vida. Seja grato pelo que Ele está te sustentando. Mude, se precisar, qualquer coisa na sua vida hoje, para que o favor opere na sua vida, para que você esteja consciente, para que você esteja santo de verdade, para que você tenha consciência que você já foi liberto e salvo, e que Ele já te colocou assentado em lugares celestiais, com autoridade, para rejeitar todas as propostas malignas do inferno. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem guardado a nossa nação. E o Senhor tem juntado pessoas aqui que podem se ajudar e contribuir muito mais. Então, dedique seu coração àquilo que Ele tem te chamado e você vai provar o melhor dessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos. A fé que o Senhor já colocou em nós plantamos ela como semente hoje. E que isso seja manifesto na nossa vida, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, amigos, e que toda a nossa casa seja salva. Salva desse medo. Nós não andaremos por vista, Senhor, e sim pela Tua palavra, pelo aquilo que o Senhor falou, pelo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Em nome de Jesus, invade cada casa agora com a Tua paz, paz que excede o entendimento deles. Que eles recebam isso agora, poderosamente, que esse dia seja um dia de confiança e de gratidão em Ti, que é isso que libera o Teu favor a operar em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos, Deus abençoe vocês. Amém. Quero